Bom dia. Hoje de manhã, na primeira reunião, nós vimos que o Senhor Jesus é digno de ser louvado. É a Ele que compete o louvor. Isso é uma coisa que se manifesta em toda a Escritura. Não apenas que Ele deve ser louvado, mas que Ele merece o destaque. E que Deus tira tudo que eventualmente possa ofuscar o destaque para o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando ele, no Evangelho de João, está apresentado a nós, ele é sempre ocupado em mostrar a glória do Pai e a graça divina. Então, ele tem o interesse de destacar, de exaltar, de glorificar o Pai. Enquanto o Pai sempre tem por objetivo de exaltar e glorificar o Filho. Isso já desde o Velho Testamento, até mesmo nas figuras. E eu gostaria de mostrar apenas alguns exemplos que mostram isso. Começando em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, os primeiros versículos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegaram a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Provavelmente todos nós conhecemos essa história. Uma história breve, curta, mas é justamente esse princípio revelado. O Nadab e o Abiú, eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Ou seja, eles suplantaram aquilo que Deus havia instituído por uma coisa muito semelhante, quase diferença nenhuma, mas era na cabeça deles. Eles desrespeitaram a ordem divina. E com isso, eles tiraram, de certa forma, em figura a pessoa do Senhor Jesus do centro. E trouxeram glória para si, ao invés de glória para Cristo e para Deus, para o Pai. E assim, Deus, ele, nesse caso, ele reage imediatamente e diz ali que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então vemos ali esse princípio. Deus está preocupado com a glória do seu Filho. Até mesmo nas figuras do Antigo Testamento, naquilo que aconteceu ali, ele está preocupado com a glória do Senhor Jesus. E isso ele não está menos hoje também. Então, se ele tem nos ordenado em sua palavra como devemos, por exemplo, nos reunir, qual que é a base da reunião? A unidade do corpo de Cristo, onde Cristo é o centro e destacado. Então, quando agirmos por conta própria, fazendo alguma coisa contrária a essa ordenança de Deus, desconsiderando, por exemplo, essa unidade do corpo, e com isso a cabeça que é Cristo, estamos desonrando a Cristo e tirando ele do foco. Deus nem sempre, ou quase nunca mais, age hoje assim, devido à decadência em que vivemos. Mas isso não deixa as coisas ser menos graves diante dele. Ele está preocupado com a glória do seu Filho, assim como ele estava aqui. É semelhante a esse fogo estranho. E poderíamos imaginar muitos outros casos, quando
na reunião, por exemplo, trouxermos alguma coisa de nós mesmos, sem que o Espírito tenha dirigido, é a mesma coisa. É diante de Deus como um fogo estranho. Mesmo que seja muito parecido com aquilo que originalmente é instituído por Deus. Um outro exemplo temos também no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 12. Aí temos a história de Miriam e Arão, versículo 1, que falaram contra Moisés por causa da mulher cussita com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, ambos saíram. Versículo 8, na metade. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aí temos um caso de uma ordem bem diferente daquele de Nadab e Abiú. O Moisés é destacado aqui no versículo 3 como sendo um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E nisso ele também se constitui uma figura do Senhor Jesus, tanto como líder do povo, como em seu caráter. O Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E embora diz no versículo 1 que eles falaram contra Moisés por causa da mulher cussita, e é falado 2 vezes, me parece que isso foi um pretexto dos dois para poderem falar contra Moisés. Porque depois fica claro que, na verdade, eles estavam preocupados com a liderança de Moisés e se sentiram como postos atrás. Eles queriam também uma porção dessa honra de ser destaque no povo. E aí Deus também fala com eles e pune essa atitude. No caso da Miriam, ela ficou leprosa como a neve por algum tempo, por 7 dias, versículo 15. Mas o que está por detrás, de novo, é que Moisés, nesse caso, como em várias outras circunstâncias, é uma figura de Cristo. E Deus está preocupado também aqui de novo para destacar seu filho, para não deixar tirar a glória dele. E assim ele age aqui em seus caminhos de governo, punindo a Miriam, em última instância, para deixar brilhando a figura de Cristo e destacar a glória desse seu filho. Próximo exemplo do Antigo Testamento é Números capítulo 20. Essa vez é uma história a partir do versículo 7, Números 27. Também temos Moisés e Arão, só que essa vez o Moisés não é uma figura de Cristo. Nessa circunstância que temos aqui, ele deixa de ser uma figura, mas temos aí uma figura de Cristo também nesse trecho. Diz lá no versículo 7 que o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha,
e darás a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenha dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Nessa ocasião, o povo de Israel estava com sede no deserto, e eles reclamaram, eles contenderam com Moisés, por isso também esse lugar se chamou então Meribá, contenda ou briga. Mas o que se destaca aqui como figura do Senhor Jesus, sabemos, é a rocha, nesse caso. O Novo Testamento, na Epístola aos Coríntios, nos diz claramente que a rocha era Cristo. E essa rocha já havia sido ferida uma vez, numa outra ocasião, anteriormente no livro de Êxodo. E o Senhor Jesus, sabemos, ele também foi punido uma única vez pelos pecados. Ele sofreu uma vez, não 2, não 3. E nesse caso, então, Moisés ele deveria ter falado à rocha, juntamente com Arão, mas ele, irritado pelo povo, ele não obedeceu ao Senhor nesse momento e feriu outras 2 vezes a rocha. E também isso, Deus pune. Não simplesmente porque Moisés fez aquilo, porque, abrindo um parênteses, aquilo é uma coisa normal. No deserto do Sinai existem de fato rochas onde há veias de água que passam no meio das camadas rochosas, e se você bate a primeira camada, ela cai, a água sai e você pode beber. Não está nisso um milagre. Então Moisés estava acostumado com esse tipo de coisa, e todos os israelitas provavelmente. Mas Deus havia falado uma outra coisa, porque Deus queria estabelecer uma figura do seu filho. Então o que faltou aqui para Moisés era uma porção de fé. Em vez de falar, ele bateu na rocha, e Deus pune essa ação também. Por quê? Porque ofuscou a glória de Cristo. Destruiu de certa forma essa figura maravilhosa daquela única obra relevante e suficiente da qual nós nos lembramos também nesta manhã. Uma vez mais, Deus está preocupado com a glória do seu Filho. Agora, indo ao Novo Testamento, vamos a Mateus capítulo 17. Com certeza poderíamos procurar e citar muitos outros exemplos do Antigo Testamento que mostram esse mesmo princípio. Em Mateus capítulo 17, nos primeiros 8 versículos, o Senhor Jesus, versículo 1, está tomando consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduzia em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Também essa história é uma história muito conhecida e poderíamos tirar outras lições dela. Mas nesse momento também gostaria de utilizá-la apenas para ilustrar de novo esse princípio. Deus está preocupado, Deus o Pai preocupado com a glória do seu Filho. Ele quer que o Senhor Jesus seja destacado.
E ainda que apareçam homens como Moisés, como Elias, o Senhor Jesus é superior a eles. E Deus não tolera aqui nem a sombra de uma igualdade entre os três. E o Pedro, ele queria fazer uma coisa positiva ali, e até ele não faz uma exigência. Se lemos bem esse versículo 4, ele diz: se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. A última decisão ele deixa para o Senhor Jesus. Mas ainda assim, em pensamento, e aquilo que ele expressou, ele igualou o Senhor Jesus aos outros 2. Eu nem digo que ele levantou Moisés e Elias à altura de Cristo, mas sim ele rebaixou Cristo à altura desses 2 homens. E aí Deus abre o céu. Este é o meu filho amado, não esses 2 outros. Eles podem ser grandes homens, grandes servos meus, mas quem é o importante é Cristo. A Ele ouvi. Isso Ele quer fazer também conosco. Ele gostaria que o Senhor Jesus se torne a pessoa mais destacada, mais importante para nós, que a glória seja sempre do Senhor Jesus. E aqui Deus alcançou o seu objetivo. No versículo 8 nós vemos que eles, erguendo os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Não diz nem aqui que ele retirou Moisés e Elias. Não sabemos o que aconteceu. Se eles de fato não estavam mais lá, mas o que é fato é que os olhos dos discípulos não estavam mais olhando para Moisés e Elias, mas sim para Cristo. E é isso que ele quer operar também em nós. Um outro exemplo temos no Evangelho de João, capítulo 3. Para entender o contexto, podemos ler também já do versículo 22. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse último versículo aqui se refere principalmente ao serviço do João, que ele estava executando. Mas quem estava preocupado ali com a honra do João eram os discípulos do João. E de certa forma eles pensaram: bom, a gente já acompanhou o João, ele era o nosso mestre, mas agora tem outro ali, aquele que estava contigo além do Jordão. E nessas palavras se mostra que eles estavam dando um valor superior a João do que ao Senhor Jesus. E o João, ele corrige isso no mesmo espírito. Ele entendeu aquele princípio divino e ele lhes mostra que quem é importante é Cristo. Ele diz: aquele que tem a esposa é o esposo, eu não sou o Cristo. Então olhem para ele. Ele tem que crescer e eu diminuir. E esse
diminuir, no caso de João, ele acontecia por meio do crescimento justamente do Senhor Jesus, publicamente. A posição de João não mudou em nada inicialmente. Ele estava fazendo a mesma coisa. Mas porque o Senhor Jesus estava aumentando, crescendo, em relação a isso, a sua posição ficou diminuída. E assim Cristo fica destacado. E ele diz no versículo 29, no final, assim pois já este meu gozo está cumprido. E aí podemos nos perguntar se também o nosso gozo é quando a glória do Senhor Jesus é exaltada, quando Ele é destacado e louvado. O mesmo espírito de glorificação de Cristo nós temos a princípio em todas as epístolas também, mas principalmente na epístola aos Hebreus. E esse é o último exemplo que eu quero mostrar. Hebreus. E nós vamos ver basicamente todos os capítulos, algo que é inferior agora a Cristo, que é suplantado por algo melhor. Nos capítulos 1 e 2, principalmente no versículo 4 do capítulo 1, nós temos a questão dos anjos. Anjos, seres celestiais, criados por Deus como ministros dele, e que também são muitas vezes destacados pelos homens. Talvez o irmão Júlio tenha mais experiência nisso, mas pelo menos quando a gente ia ainda regularmente naquelas feiras de exposição de livros, sempre se via livros que falavam dos anjos, ou seja, é um tema que interessa para as pessoas. Embora a Bíblia não fala muita coisa sobre eles. Mas aqui no versículo 4 de Hebreus capítulo 1 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Os anjos podem ser importantes. Pode existir anjos como Miguel, o arcanjo Miguel, responsável principalmente para servir o povo de Israel. Outros anjos que têm o seu poder enorme, inclusive. Sabemos que lá no Velho Testamento, um anjo era suficiente para matar mais que 180 mil soldados do exército em uma noite só. E tem milhares à disposição de Deus. Mas quem é mais importante, quem é mais excelente, é o Senhor Jesus. Ele é o Filho, nenhum dos anjos. Então ele é destacado aqui. Os anjos são colocados de lado. No capítulo 3, versículo 6, ou 5 já, lemos a respeito de Moisés. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, como Senhor sobre a sua casa, a qual casa somos nós, tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Moisés, uma figura importante também para o povo de Israel, para os judeus em particular. E sabemos que essa carta é dirigida justamente aos hebreus, aos judeus. Mas eles têm que aprender que ainda que ele fosse talvez o maior dos profetas, juntamente com Elias, quem é a pessoa em destaque é Cristo, não Moisés. Como Cristo, como filho sobre a sua casa, ou Senhor sobre a sua casa. Deus de novo preocupado com a glória de Cristo. Moisés é colocado de lado e Cristo colocado no lugar. Versículo 8.
respeito de Josué. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia do mesmo exemplo de desobediência. Também no versículo 10 ainda fica mais destacado, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. E o primeiro que entrou nesse repouso é justamente o Senhor Jesus. O repouso do povo de Israel, aquilo que Josué havia feito de guiar o povo para dentro da terra de Canaã, é colocado de lado, posto de lado, para destacar de novo a Cristo, de quem também Josué apenas era uma figura. Nos capítulos 5 a 7, nos fala do sacerdócio do Senhor Jesus, fala da ordem sacerdotal do Antigo Testamento em Arão, e depois nos é mostrado no capítulo 7 a ordem de Melquisedeque. Ele é descrito nos primeiros versículos desse capítulo, e no versículo 7, então é dito: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. No versículo 19, desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E aí no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, o melhor 7, versículo 28, já o último versículo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então também a ordem do sacerdócio do Antigo Testamento, que era concentrado em uma família, a família de Arão, agora é suplantado. Arão é colocado de lado, a sua família como sacerdote é colocado de lado, e o Senhor Jesus entra em cena. Ele é o sumo sacerdote, e como diz ali, perfeito para sempre, instituído, constituído sacerdote em perfeição para todo sempre. No capítulo 8, versículo 6, lemos que agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. 3 expressões que mostram a excelência do Senhor Jesus, a sua excelência sobre as outras coisas. E aqui está em destaque a velha aliança. E ela é inferior da nova aliança. Por quê? Porque o mediador da nova aliança é superior. De novo, a glória do Senhor Jesus destacado também nessa nova aliança. No capítulo 9, versículo 11, diz: vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ali vemos o tabernáculo do Antigo Testamento. Uma coisa é instituída também por Deus, mas também isso agora é colocado de lado. E de novo o Senhor Jesus é destacado. Cristo, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, e ele está no tabernáculo maior e mais perfeito,
não feito por mãos. O tabernáculo também é colocado de lado e substituído por uma coisa melhor, superior, cujo centro é Cristo, de quem falava tudo naquele tabernáculo do Antigo Testamento. No capítulo 10, então, nos fala dos holocaustos, dos sacrifícios, no versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E versículo 10 também, ainda na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Não somente o tabernáculo foi colocado de lado, mas também os sacrifícios. Aquilo que falava de Cristo, que mostrava as suas glórias como aquele sacrifício perfeito, é substituído e ele é destacado como aquele que fez uma só oblação, aquele sacrifício perfeito. Capítulo 11. Nos fala dos heróis da fé. E aí no versículo 35 é falado a respeito da ressurreição. Diz ali: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu julgamento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então a ressurreição, acontecida em várias circunstâncias no Antigo Testamento, já também depois no Novo Testamento, eram ressurreições temporárias, terrenas, e ela é suplantada também por uma ressurreição melhor, uma ressurreição que vai ser eterna e que tem o seu fundamento, a sua base, a sua origem também em Cristo, que ressuscitou primeiro. Aí chegando ao capítulo 12, versículo 24, vemos de novo o Senhor Jesus como mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Também Abel havia sido uma figura do Senhor Jesus, aquele homem que compreendeu que era necessário um sacrifício de um animal sem culpa e que foi aceito por Deus e sofreu depois a morte por causa disso. Mas aqui temos um que é melhor do que Abel. O sangue do Senhor Jesus, do qual cantamos também hoje de manhã, é um sangue que fala melhor do que o de Abel. De novo, Deus preocupado com a glória do Senhor Jesus. E por fim, no capítulo 13, o Senhor Jesus é destacado então como aquele único, no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o Senhor Jesus, destacado
como aquele que é único em todos os tempos, que é eterno. Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Aquele que é sem mudança, que é firme como aquela rocha. E Ele, então, é aquele que é digno para que saiamos a Ele, para estarmos com Ele e ali, então, estarmos em condições de oferecer para sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor. Contexto até que dá para entender que um sacrifício trazido a Deus sem que antes haja uma saída em direção a Cristo não é um sacrifício agradável a Ele. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Também isso faz parte das consequências de sairmos a Ele fora do arraial. Cristo destacado como aquele que merece toda a glória, toda a honra. Que Ele possa receber isso também de nós. Queria só ler o Salmo capítulo 8 para destacar essa glória do Senhor Jesus. Ao Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.